Amantes da Palavra de Deus, bom dia! Estamos aqui para dar continuidade no nosso curso de homilética. Nós paramos na estrutura do sermão. Quando nós falamos de estrutura de sermão, nós estamos dizendo que o sermão precisa, queridos, requer organização, ordenação lógica e clareza na exposição. O sermão nada mais é do que a explicação minuciosa e detalhada da palavra e da vontade de Deus. Então, entende-se que o pregador precisa ter uma habilidade didática para poder ministrar a palavra. Quem ministra a palavra não fala, ensina. Quem ensina tem que ter esta organização. As nossas pregações, através do tempo, através dos estudiosos, nós estamos aprendendo que a mensagem precisa ter elementos básicos que devem estar presentes nos sermões para que eles possam ter facilitações e desenvolvimento para que todos possam nos compreender. Esses elementos estão basicamente enumerados de forma muito simples, que é alvo, texto, tema, introdução, corpo, conclusão e apelo. O que eu entendo com isso é que o sermão, então, precisa ter estrutura, e a estrutura é que vai nortear a sua linha de pensamento e vai produzir aquilo que as pessoas querem, que é a sua opinião, produzindo clareza e também opinião daqueles que estão te ouvindo. A estrutura propriamente dita, ela é uma organização que deve ter divisões técnicas, e essas divisões técnicas devem orientar o pregador na apresentação da sua mensagem. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. O alvo ou o objetivo. O alvo e o objetivo nada mais é do que você levar ao homem, levar ao que está te ouvindo uma estrutura. E o alvo é aquilo que você vai apresentar e vai trazer curiosidade àqueles que te ouvem. Nessa etapa do sermão, o objetivo ou assunto deve estar inspirado por Deus. Não basta termos um alvo. O alvo deve estar inspirado. E nós acostumamos ouvir alguns ensinadores dizer: se você não tem nada para falar, não fale nada. Se o Espírito Santo lhe der algo para falar, fale, mas fale de forma direta. Texto bíblico é o assunto do sermão que deve nortear o seu sermão. Nunca se prega sem um texto. O texto é importantíssimo. O tema é uma ideia que você tem para falar e é imprescindível para que o ouvinte possa adentrar ao seu sermão. O seu sermão precisa de um tema. Exemplo, se você for falar no seu tema Jesus, o Cristo, então você deve trabalhar Jesus, o Cristo. Se você for falar de Bartimeu, você deve trabalhar o texto no tema, Bartimeu. E é isso que nós queremos te dizer. Você nunca deve fugir do tema. O sermão precisa ter introdução. A introdução não deve passar de 5 minutos. A introdução é aquilo que nós costumamos dizer, que se você começar bem, você provocará interesse e despertará atenção. Você aproximará os seus ouvintes da sua mensagem se você tiver uma introdução interessante que vai trazer noção e explicação daquilo que vai ser pregado. Então, faça uma boa introdução. Um sermão sem introdução é um sermão sem vida. O corpo do sermão, essa talvez é a parte principal, é aonde você vai desenvolver a sua mensagem de forma ordenada, lógica e precisa. Escute isso, o sermão precisa ter forma,
precisa ter ordem, forma e lógica, e precisa ter precisão. Neste ponto também nós precisamos abordar que você pode usar ilustrações, figuras de linguagem e material de preparação, mas seja bem sucinto, não use muito, use sim a palavra. A palavra é quem vai tocar no coração do homem. A conclusão nós escutamos de alguns professores que uma conclusão desanimada deixará os ouvintes desanimados. Então, quando você for concluir o seu sermão, o seu objetivo deve estar na conclusão e que você faça o apelo. O apelo é o esforço final, é aonde você vai alcançar a consciência dos que ouviram, o coração deles estará fervendo para poder decidir o que eles querem. E o apelo nada mais é do que os frutos do seu sermão sendo gerados. Então, que você guarde estas palavras. O sermão precisa de unidade, ordem, simetria e progressão. Precisa estar dividido em alvo, texto, tema, introdução, corpo, conclusão e apelo. Olha que coisa interessante. Você nunca deve esquecer de que o seu sermão vai fazer a diferença aonde você for ministrar a palavra. Que você fique com esses detalhes e nós voltaremos na próxima lição de homilética falando sobre como pregar em congressos, confraternizações, datas comemorativas, como preparar sermão para casamento, para datas especiais. Nós estaremos falando aqui juntamente com você. Que Deus te abençoe e que você saiba, você foi chamado para impactar as nações com a pregação da palavra. Que Deus te abençoe e fica aqui o meu convite a você. Vá lá no YouTube, acesse o nosso canal, faça a sua inscrição. Nós temos lá a playlist para que você acompanhe os temas como devocionais, como sermões que já preguei nos 25 anos de ministério, como curso de homilética e hermenêutica e outras novidades que logo estará no nosso canal. Divulgue o canal, divulgue a palavra de Deus. Esse é o objetivo deste canal, para amantes da palavra de Deus que tenham interesse de levar boas novas de salvação e notícias boas à humanidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.